E esse é um erro muito comum quando nós aplicamos a função query, que ele não puxa alguns critérios da minha base de dados nas planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos abordar um erro muito comum que acontece quando nós aplicamos a função query dentro das planilhas do Google, onde ela não traz determinados dados. Essa é uma dúvida muito recorrente que estão me mandando tanto no e-mail como no Instagram sobre esse erro que acontece quando nós puxamos alguns dados com a função query e alguns dados ficam ausentes, ele não puxa esses dados da nossa base de dados. É um erro muito comum que ocorre e é bem simples de se resolver. Então eu tenho aqui uma planilha em branco onde nós vamos abordar esse erro e como nós conseguimos solucionar facilmente aqui dentro da nossa planilha. Eu tenho essa planilha aqui embaixo na descrição, onde eu tenho diversos argumentos que nós já utilizamos dentro da função query. Eu tenho uma playlist também completa onde nós já abordamos todos esses argumentos, todas essas cláusulas, e eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição e aqui em cima nos cards. Na videoaula de hoje nós vamos ver esse erro que é muito comum quando nós puxamos de uma base de dados que não está padronizada e ele fica alguns dados ausentes puxando com a função query. Aqui então, digamos que eu tenho alguns critérios, eu vou colocar aqui alguns números, 158, 385, vou colocar aqui no meio um texto, outro número e outro texto. E aqui embaixo vamos aplicar a função query para ver como que ela se comporta quando eu puxo esses dados. Eu vou colocar aqui igual query e vou simplesmente selecionar essa base de dados. Veja aqui que eu tenho alguns critérios. Então eu tenho aqui 5 linhas, mas ele está me puxando somente 3 critérios. 3 linhas aqui e 2 estão vazias, onde eu tenho o nome. Se eu alternar aqui, colocar Maicon aqui, colocar um número aqui, veja que ele já alterna. Então, o que eu tiver de mais critérios aqui, a função ela vai entender. Se eu tiver mais um texto aqui, veja que ele entendeu e jogou para cá. O alinhamento, lembrando, sempre que estiver à esquerda da minha célula, ele está entendendo como um texto. E sempre que ele estiver à direita, ele está entendendo como um número. E quando eu tenho mais números do que texto, então ele está considerando alguns números. E esses 2 critérios aqui, que são um texto, ele não está considerando. Se eu tivesse aqui também uma letra, digamos que aqui na frente do número eu tenho uma letra, ele vai considerar tudo como texto. Mas se eu tiver mais números, ele vai deixar nulo, não vai puxar esses dados. Esse é um erro muito comum quando nós não temos uma base de dados padronizada. Por isso que eu abordo bastante, tanto aos alunos que me pedem ajuda, que me enviam e-mail, como nas consultorias e também nos projetos que eu pego. Caso você tenha algum projeto e queira tirar do papel, você pode entrar em contato ou também, se quiser uma consultoria, pode enviar um e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, você pode entrar em contato e mandar lá que eu passo um orçamento sem compromisso. E aqui para nós resolvermos é bem simples. Primeiro eu tenho que abordar que quando nós montamos uma base de dados, nós temos que deixar sempre padronizado. Independente do critério que eu coloco dentro da minha planilha, de forma automática a inteligência das planilhas do Google já vai reconhecer esse critério. Mas nem sempre quando eu puxo, até mesmo aqui com essa função, com a função query, ou quando eu estou importando esses dados para um dashboard que eu posso montar até mesmo dentro da planilha, ou importar esses dados para um BI, montar um BI em Google Data Studio, esses critérios, essas colunas, é importante que eu tenha ela de forma padronizada. Então, se eu tenho um número em uma coluna, eu tenho que ter em mente que essa coluna é somente número. Se eu tenho um texto aqui dentro, já vai danificar toda a minha base de dados quando eu for aplicar algum filtro ou puxar algum critério, até mesmo aqui com a função query, veja que ele não está puxando esses dados aqui para baixo. E esse é um erro apenas de formatação. Então, algumas células dessa base de dados está como um texto e outras células está como um número.
E a maioria dos critérios, então se eu tenho mais número, ele vai considerar como número quando eu estou puxando com a função carry. Mas se eu tenho mais textos, ele vai considerar como texto. Assim sucessivamente dentro da minha planilha. Para eu resolver isso aqui, eu teria que simplesmente formatar a minha coluna. Então eu vou pegar aqui minha base de dados, onde eu estou puxando, venho aqui em cima em formatar, então eu posso clicar aqui no número, ou clicar em formatar número, que vai dar as formatações. Selecionando a base de dados, clico aqui no número e eu tenho as formatações. Vejo que ele está como automático, então qualquer critério que eu colocar, número ele vai reconhecer número, texto ele vai reconhecer texto, assim sucessivamente. Datas, sucessivamente dentro da minha planilha ele já vai reconhecendo. Mas em alguns casos ele vai ocorrer esse conflito, como é nesse caso da função carry. Para resolver, basta eu colocar como texto simples. Veja que automaticamente ele vai puxar, mas tem um pequeno problema, que ele está reconhecendo os números que eu tenho aqui dentro como texto. Então, por isso que é importante que quando você vá criar sua planilha e vá estruturar sua base de dados, estruture de forma correta, onde uma coluna de data vai ter somente data, de texto, somente texto, e assim sucessivamente dentro da sua planilha. Essa é a forma que nós conseguimos resolver para que a função carry consiga puxar todos os dados e não deixe nenhum em branco dentro da minha planilha. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de carry para você dominar essa função. Aqui do lado, nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!